Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Ao longo dos séculos e principalmente ao longo dos últimos 2 milênios, nós temos sido especificamente doutrinados. O que é doutrinar? Doutrinar é condicionar, é levar a sua mente a pensar algo, a concluir algo, ou seja, ensinar a sua mente a pensar de determinada forma, a concluir de determinada forma, sem analisar aspectos gerais, outros lados da história, vamos dizer assim. E é interessante como agora, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a palavra doutrinação veio à tona de forma massiva, sendo usada de uma forma muito particular. Mais uma vez, estamos sendo doutrinados com a palavra doutrinar. Eu tenho falado em várias ocasiões sobre a grande confusão das palavras, que eu chamo, que é a questão da semântica. E acontece uma coisa muito interessante. Nós sabemos que todos os governos ao longo da história sempre fizeram uso de reter a informação ou confundir. Então é interessante como todas as palavras ao longo da história têm sido confundidas. Quando algo surge que pode contestar, que pode desafiar o sistema que opera no mundo, esse sistema quase, talvez nem tão quase assim, escravista que serve a poucas pessoas, a poucos poderosos, né? Uma grande e massiva maioria da humanidade trabalhando para sustentar a ganância de poucas pessoas. Então, quando surge alguém ou algo que possa desafiar esse sistema, há uma confusão proposital no sentido das palavras e tal. E ao longo da história sempre foi assim, tanto com palavras simples, como eu já falei outras vezes, como amor, como religião, agora nos tempos modernos como espiritualidade. A palavra tem sido deliberadamente confundida com novos rituais, no caso, né? Ao invés de abolirmos de vez os rituais, hoje em dia uma grande maioria está acabando presa a novos rituais, enfim. Então as coisas são confundidas na nossa cabeça deliberadamente. Palavras como anarquia, vamos pegar esse exemplo, né? Primeira coisa que vem na sua cabeça, geralmente, quando se fala em anarquia, é bagunça, porque ela foi associada à bagunça desde o começo, porque a anarquia não é algo interessante para um governo, porque a anarquia, eu estou falando de anarquia, não estou falando de anarquismo. Eu sugiro que você jamais considere nenhum ismo como solução para nada, porque ismo é ideologia. E ao contrário, nós temos que eliminar com as ideologias e voltar-nos para dentro. Somente na individualidade que nós encontraremos a libertação. Quando você resolve, elimina todos os seus desejos em si mesmo, as suas ganâncias, as suas pequenas corrupções ou grandes corrupções, não importa. Quando você resolve os seus conflitos dentro de si mesmo. Então, isso é o oposto de qualquer ismo. Então é isso, a anarquia, como exemplo, né, você confunde com bagunça. Amor, como já disse outras vezes, você confunde com romance, com paixão e até mesmo com sexo. Porque a palavra é deliberadamente colocada nesse contexto pelos filmes, pelas novelas, pelos romances, e as outras palavras também. E agora surgiu essa questão da doutrinação. Nós temos sido doutrinados a muitas coisas, né? Inclusive a mais poderosa delas é a acreditar que nós dependemos de qualquer salvador, de que nós dependemos, de que nós somos impotentes por nós mesmos, de que nós não temos força nem poder algum. E de que existe um ser, né, nós somos doutrinados a acreditar em Papai Noel quando somos crianças e bicho-papão, e quando somos adultos projetamos essa ideia de Papai Noel num ser, numa entidade que, confundindo a nossa cabeça, chama-se Deus, porém Deus é outra coisa.
né? Então, pense nessa questão da doutrinação. Você que está acompanhando e tudo que está acontecendo não é só no Brasil, é no mundo inteiro. E que tem tentado, os governos têm tentado confundir a sua cabeça com a questão da doutrinação, associando ela. Vamos pegar exemplo aqui no Brasil, o que está acontecendo com os professores. O papel de um professor é ensinar uma criança a pensar por si mesma. Esse é o papel primordial de um professor. Então, o professor tem que colocar diante do aluno, diante da criança, diversas opções. Todas as opções possíveis que estiverem ao seu alcance para que o aluno cresça com discernimento, com bom senso. Porém, quando o professor vai contra o sistema vigente, isso é considerado doutrinação. Então, aos pouquinhos, a palavra doutrinação no mundo inteiro tem sido associada com o pensar livre, com o livre pensar. Isso é um grande perigo, isso está acontecendo aqui e agora, e sempre foi assim, não é novidade alguma. Se você for pesquisar ao longo da história, você, aos poucos, você tem uma ideia pronta sobre, por exemplo, maçonaria, porque ao longo da história a igreja, que é usada sempre, né, a religião sempre é usada pelo poder vigente para o papel da doutrinação, associou essa palavra com coisa ruim, da mesma forma que a palavra bruxa, né, que esse conceito que nós temos de bruxa, de bruxaria, nós temos esse conceito de uma coisa ruim, porque fomos doutrinados assim, porque essas pessoas que praticavam a bruxaria, que praticam agora, que está voltando, são seres livres, são seres libertos, e o sistema vigente não pode permitir a liberdade, jamais vai permitir que você seja livre. Então vai sempre associar tudo aquilo que pode lhe libertar, que pode te tornar um ser crítico e que pode te levar a não aceitar o sistema vigente, o sistema vai atacar. Infelizmente, a grande maioria aceita. Porém, quando você desperta, você não aceita mais. Você vai se tornar um rebelde, mas não no sentido de violência. Tá aí outra palavra, né, que foi associada, o vandalismo, a palavra vandalismo foi associada aos vândalos, né, uma tribo germânica da Idade Média. É interessante, mais uma palavra aí que nós fomos doutrinados, e é óbvio, vai ficar muito extenso se eu for citando, mas há milhares de ocasiões que aos poucos você vai descobrindo o quanto você tem sido enganado ao longo do tempo, doutrinado, enfim. Doutrinação não tem nada a ver com marxismo, outra vez estou falando ismo aí. Doutrinação é simplesmente quando querem que você pense somente num lado, que você veja somente um lado. E os governos, através das religiões, vão sempre fazer com que você pense, inclusive das religiões e da mídia, né? Nós temos aí, eu acho interessante, quando chega a época de eleição, o Tribunal Eleitoral coloca as propagandas, né, na mídia, geralmente a palavra democracia associada à urna. Sempre que se fala em democracia, agora nós estamos longe de uma próxima eleição, para vocês prestarem atenção, o apitinho aquele da urna, piririri, toca. Democracia, piririri. Democracia, piririri. Você não percebe que está sendo doutrinado a pensar que democracia é voto, e democracia não é isso. Nós estamos longe de uma democracia real. Nós não temos nem 0,001 de democracia para chamar de democracia. Nós não temos voz nenhuma. É óbvio, você sabe disso, eu não estou falando nenhuma novidade. Então a palavra democracia está sempre associada ao voto, e essa é a grande mentira. A democracia está no acesso às instituições, que nós não temos nenhum. Você está vendo, todo mundo aí que está no governo sempre faz do jeito que quer, e nós não temos nenhuma chance. E agora, agora não é novo também, uma grande rede de televisão com comercial, a propaganda, o agro é pop,
tudo muito lindo, tudo muito belo, mas o agro que eles estão falando, por isso nem completa-se a frase, não é agricultura, eles estão falando de agroindústria, que é uma coisa predatória e destrutiva e que beneficia a pouquíssimas pessoas, não é a agricultura familiar que eles estão falando. Esse pop não é agricultura familiar, mas você é doutrinado a entender como agricultura. Pense. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça aí de ativar o sininho para receber as notificações e as novidades e compartilhar os vídeos com os seus amigos, com aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima.